Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E nós voltamos a falar sobre o caso de patrocínio. Ontem, o candidato a vereador Cássio Remes, do PSDB, morreu após ser atacado durante uma live. O autor do crime é irmão do prefeito da cidade e até agora está foragido. Pois é, e hoje o governador de Minas, Romeu Zema, se manifestou sobre o crime ocorrido em Patrocínio, no Alto Paranaíba, né, Thalita? Sim, Rodrigo, nesta manhã, pelas redes sociais, Zema escreveu, abre aspas, estarrecido com o assassinato brutal do candidato a vereador em Patrocínio, Cássio Remes. É inadmissível que o ambiente político se transforme nisso. É preciso ter tolerância, minha solidariedade à família dele e para criminosos que agem com brutalidade, o rigor da lei e da cadeia, fecha aspas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a socióloga e professora da PUC Minas, Andréia Santos. Professora, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super e ao Café com Política, um prazer muito grande ouvi-la. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Professora, para a gente começar, um pouco mais cedo, eu destacava aqui que a manchete dos nossos dois jornais, o Tempo e Super Notícia de hoje, traz uma palavra que muito me chama a atenção. Intolerância. O jornal Super mancheta aqui: intolerância leva à morte de político. O jornal O Tempo: morte de pré-candidato evidencia a intolerância. À luz da sociologia, além da intolerância nossa de cada dia que nos permeia na política brasileira de um tempo para cá, infelizmente, o que mais podemos considerar para que a gente chegue a um desfecho tão lamentável como esse de ontem em Patrocínio? Olha, eu tenho observado que as pessoas têm uma dificuldade enorme, de modo geral, não especificamente só na política, mas não na política partidária especificamente, eu vou colocar dessa maneira, mas também, assim, de um modo geral, as pessoas têm tolerado pouco, é a intolerância, Rodrigo, não tem outra palavra. Tem tolerado pouco as críticas, as manifestações contrárias, as opiniões contrárias. As pessoas não conseguem ouvir mais essas opiniões de uma maneira em que elas escutem e aceitem. Então, se você não concorda comigo, logo você deve ser eliminado. Eliminado da rede, eliminado do mapa, eliminado do mundo, né? Então as pessoas arranjam uma forma muito mais diversificada, né? Hoje a gente tem isso na nossa modernidade líquida, como a gente costuma chamar, possibilidades de você eliminar sujeitos com os quais eu não concordo e que eu não tenho tolerância com eles, né? Então, assim, há uma incapacidade enorme de ouvir o contraditório na nossa sociedade de uns tempos para cá. Agora, professora, a gente fala também de uma evolução da internet, sobretudo das redes sociais, onde essa rivalidade política, ela fica cada vez mais exposta. Essa também seria uma das motivações para essa falta de tolerância, para essa falta de respeito citado pela senhora? Sim, na verdade a gente tem travado uma guerra, Thalita, de fake news dentro desse contexto de discussão que a gente tem feito, né? Então, de todos os lados, não é uma questão exclusivamente de um lado ou de outro, não. E quando a gente trabalha com a mentira, você tira a pessoa do centro dela, de responsabilização das coisas, né? Então, porque você fica tentando retomar o que é verdade. E nessa guerra de mentiras, né, e de intolerância, a gente tem presenciado atos que chegam ao extremo, como esse de Patrocínio. Esse é um que a gente está vivendo próximo da gente, no nosso estado, de forma muito impactante, né? Mas a gente vê isso nas mínimas discussões que nós temos, seja pelas redes, seja nas ruas, seja na maneira como nós estamos lidando com as mentiras ou com a ausência de um parâmetro daquilo que era verdade. Se antes a ciência era esse parâmetro, ela vem sendo cotidianamente colocada em xeque como algo sem validade e sem comprovação, como se ela fosse usada e manuseada. Na verdade, eu acho que o termo melhor é esse, manuseada, para que ela possa servir a um ou outro interesse. A gente está conversando com a socióloga Andréia Santos, professora da PUC Minas, repercutindo o ocorrido no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, quando um pré-candidato a vereador foi assassinado a tiros pelo secretário de obras da cidade, que é irmão do atual prefeito, candidato à reeleição. Professora, a senhora destacava agora a questão
das redes sociais e do papel que as redes têm tido até nesse cenário de intolerância mesmo que a gente vive. As redes sociais, elas criaram uma geração de valentões, vamos dizer assim. Inclusive, não custa lembrar que o problema todo de ontem foi desencadeado durante uma live na internet, inclusive. As redes sociais criaram essa geração de valentões? Ela dá uma falsa sensação de que as pessoas não estão sendo vistas ou observadas, né? Porque a sua interação imediata é com uma câmera, ela é imediata com uma tela do computador. E essa ideia de ter uma tela do computador ou de um celular mediando as nossas relações tira a ideia do face a face, né, de você lidar com situações reais. Então, você tem uma intermediação aí bastante significativa das redes dentro desse contexto, né? Ontem a gente viu isso, era uma denúncia feita pelas redes sociais, o autor do crime, ele passa, ele vê, ele toma e ele atira no outro como uma forma de apagar aquilo que estava sendo denunciado ou que estava sendo apurado. Nós perdemos a intermediação da lei, nós perdemos a intermediação do diálogo, nós perdemos a intermediação do bom senso quando nós nos permitimos lidar com essa câmera, com esse celular, com essa tela do celular no nosso cotidiano. Então, a gente perde essa empatia que é de lidar com o outro de uma forma mais direta. Quando a gente traz aqui, professora, dados de que o Brasil tem em média 27 políticos eleitos ou candidatos assassinados por ano, esse levantamento que foi feito pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, o Rodrigo citava ainda no começo aqui do Super N de hoje, como que a gente pode analisar esse cenário e o que esperar dessa situação, desse dado que mostra uma realidade, além de violenta, muito triste para o país, né? Exatamente, eu acho que ela combina, Thalita, de alguma maneira, com o perfil do brasileiro, que muitas vezes a gente não quer lidar com ele, que não é exatamente aquela ideia da cordialidade que muitas vezes nos caracteriza. Nós temos um perfil também muito violento e ele vem se destacando nesses últimos anos, né, nesses últimos meses. Nós temos também que levar em consideração, por conta das redes sociais, que a política ela vai mudar, né? Então, a maneira de fazer política, aquela que a gente conheceu com Getúlio, com Juscelino, ela vai deixar de existir para entrar num outro parâmetro. Que parâmetro vai ser esse? Nós vamos construir e mediar isso nos próximos anos. Nós não temos ainda um direcionamento muito claro de como é que isso vai ser feito. Se vai ser pelas redes, se vai ser por uma construção de um outro parâmetro de ciência, de uma outra validação, o futuro nos dirá. A gente ainda não tem muito como pensar nisso, não. O início disso tudo tem sido muito perverso, né? Com pessoas muito destemperadas, oriundas muitas vezes de uma política antiga, que era pouco validada dentro desse contexto de formação de novas gerações, e a gente vai aprender a lidar com isso de uma outra maneira. A gente está conversando com a Andréa Santos. Pois não, pode concluir. Parecia que a senhora tinha concluído seu raciocínio. Pode concluir, professora. Estou só pegando fôlego, Rodrigo, para continuar com mais. Fique à vontade. Então a gente tem aí um novo futuro para poder construir e validar daqui para diante. Como eu dizia, a gente está conversando com a socióloga Andréa Santos, professora da PUC Minas, nos ajudando a entender um pouco mais esses fenômenos de violência na política. A senhora falava, professora, no início da sua entrevista aqui pra gente, que esse, digamos, fenômeno que vimos ontem e referendado até pelos números que a Thalita trouxe agora há pouco na pergunta dela também, que reflete uma sociedade intolerante e violenta, e não apenas a questão política. Aí eu retomo alguns exemplos que temos visto na nossa sociedade, no campo da política, né? Os dois polos que protagonizam hoje a política nacional, e a gente não precisa nem citar quais são aqui, eles agem de maneira muitas vezes violenta nas palavras, nas ações de redes sociais também, muitas vezes lidando com fake news, lidando com o submundo, o pântano da política, digamos assim. Se a gente pega um outro extrato social muito interessante de ser analisado, que é o futebol brasileiro também,
a gente nota isso de maneira muito clara. Quantas e quantas vezes nós aqui na rádio não noticiamos que na véspera de um grande clássico do futebol, os dirigentes dos dois clubes que vão protagonizar aquela disputa ficam se alfinetando. E aí, quando a gente vai para o estádio, a gente vê um reflexo disso, dessas alfinetadas, dessas cutucadas que eles trocam entre si. Falta exemplo pro brasileiro, vindo de cima, vindo daqueles que são as nossas autoridades, vindo daqueles que são os protagonistas da nossa política, daqueles que eventualmente são os protagonistas do nosso futebol também. Tá faltando esse exemplo para tentar arrefecer um pouco o ânimo de quem tá, digamos assim, no andar de baixo? A falta, Rodrigo, eu acho que há uma permissão, né? Ao contrário, né? Falta o exemplo de um fair play, falta fair play político, fair play no futebol, né? De você ter aí um jogo jogado mais limpo, uma forma mais tranquila de você usar as palavras. A gente tem sido instado o tempo inteiro a uma atividade mais belicosa, mais de discussão, mais de não tolerância ao outro, né? Então é um pouco daquilo assim, o outro não concorda comigo, eliminemos, seja pelo deboche, seja pela arma, seja pela aniquilação de qualquer potencialidade que a pessoa possa ter de trocar com você algo que você possa aprender no médio e longo prazo. Então a gente tem vivenciado essa política que a gente chama nas ciências sociais de necropolítica, né? Então a gente tem construído posições cada vez mais agressivas que não permite diálogo, né? Então o diálogo ele foi para um outro lugar que eu não sei aonde está, eu estou procurando ele, aonde ele está, né? Porque a gente tem feito da necropolítica uma condução cada vez mais significativa das nossas falas, das nossas conduções, da nossa maneira de lidar com o contraditório. E essa necropolítica, ela esbarra numa outra questão que eu acho que é importante da gente pensar nela, que é a validação democrática, né? Então, a partir do momento em que eu grito e eu imponho a minha forma de pensar, eu não permito que a validação democrática ela seja construída e validada dentro do nosso ambiente. Por isso que eu falei, nós estamos numa rota não apenas de colisão, mas de uma mudança muito significativa e nós precisamos de tomar cuidado com o que nós estamos construindo para o nosso futuro. A senhora acha que a justiça, muitas vezes tida como falha pela grande maioria dos brasileiros, essa falta de justiça, na opinião popular, ela facilita inclusive para esses crimes, talvez a falta da punição? As pessoas sabem que muitas vezes esses agressores, esses assassinos, enfim, as pessoas quando condenadas, elas sofrem ou recebem penas que seriam ou deveriam ser muito abaixo daquilo que propõe a própria justiça. Você acha que esse fator também seria um facilitador? Ele, na verdade, ele é um facilitador no entendimento moral da própria organização da sociedade. Porque, em termos de justiça, nós temos a justiça sendo feita, não no tempo que nós queremos e não da maneira como nós queremos. Então, a gente tem aí que entender que a justiça tem o tempo dela e ela precisa também entender, por outra forma, de que ela precisa mudar esses parâmetros. Nós precisamos de ter uma justiça mais célere, nós precisamos de ter os processos investigativos mais acurados, mais tecnológicos, para acompanhar todas essas modificações que nós estamos vivenciando. Porque senão esse sentimento que nós temos de impunidade, ele vai aumentando cada vez mais e a gente passa a descrer que a justiça ela seja algo que vale a pena esperar. Então, eu posso acionar na população, de um modo geral, como já vem sendo feito de muitas maneiras, o sentido de que eu posso fazer por mim. Porque se demora lá para frente para julgar as pessoas que têm privilégio social, privilégio político, privilégio econômico, eu posso acionar outros sentimentos de forma muito piores nas pessoas. Então, assim, a gente precisa de entender... por um lado, né, essa balança da própria justiça, que ela precisa mudar a sua forma de atuar para atender demandas que estão cada vez mais rápidas no nosso cotidiano e no nosso ambiente social. Professora da PUC Minas, socióloga Andréia Santos,
conversando com a gente aqui a respeito do assassinato ocorrido ontem de um pré-candidato a vereador em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nos ajudando a entender um pouco mais do ponto de vista sociológico o que é que está ocorrendo na nossa política e no país também. Professora, muito obrigado, foi um prazer ouvi-la. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para vocês. Bom dia, Thalita. Ótimo dia para a senhora também. Obrigada pela entrevista.